Bora lá, fiel. O Vessone trazendo as últimas informações do Corinthians e ele confirmou mesmo a informação, 50 milhões de reais que vai entrar aos cofres do Corinthians agora, nesse mês de agosto. Atualizou também as informações do mercado de transferência do Corinthians, que se complica de novo, e falou também, projetou aqui a situação do derby contra o Palmeiras. Tá bem legal o vídeo de hoje? Curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, sem mais enrolação, bora aqui acompanhar as últimas notícias do Corinthians com o Vessone. Vamos lá, o Corinthians, infelizmente... teve essa má notícia, mais uma, vai ter que pagar 34 milhões para o Santos Laguna do México, mais um legado aí de Augusto, tá tudo em dia, Melo, né? Ele sempre dizia que estava tudo em dia e a gente está vendo como estava tudo em dia. Aliás, você falava ano passado, lembra que você falava? Que ia estourar. Vai ter que pagar a turma contratada. Falou, você antecipou, verdade seja dita. Então... a história basicamente é a seguinte: você paga 6,5 milhões de dólares pelo Félix Torres, e os pais, toda criança tem um pai no futebol e essa criança tem um pai, né? Augusto tem dois, e o Rubens Gomes, na Rubens época... acabou a farra Gomes. Gomes, esse aí, diretor de futebol. Os dois contrataram 6 milhões e meio de dólares, 2 milhões de dólares deram à vista, compraram e parcelou, como todo clube faz, o restante. Já na segunda parcela já atrasou a terceira, o Santos Laguna executou. Só que quando você executa, obviamente você cobra todas as parcelas de uma pancada só. A parcela que seria 25, 26, você obriga o clube a pagar todas elas ao mesmo tempo, mais o jurinho, mais a multa que a FIFA impõe. Põe tudo isso no balaio, tá dando 34 milhões. O Corinthians já tinha perdido a causa, mas... você recorre ao TAS da Suíça, que é para ganhar tempo. Todo clube faz a mesma coisa. Gasta um dinheiro com advogado internacional, recorre na FIFA, mas você ganha ali 6 meses, às vezes 1 ano, para quando vem a pancada. Só que ela veio. O Corinthians já tinha recorrido e agora tem até o dia 11 de agosto para pagar 30 milhões, que é até folha de Corinthians. Então, ao invés de você ter um mês... arruma o dinheiro para ter um mês de paz, para os seus jogadores estarem com o salário em dia, você vai ter que pagar para o Santos Laguna. É possível que o Santos Laguna faça algum tipo de acordo? Sim, é possível. Agora você vai chegar no credor e vai falar, você me ajuda? Você parcela em 3 vezes, em 2 vezes? Ele vai falar assim, cara, você já me deu mancada, eu não quero. E aí, se ele falar não, a FIFA não intervém mais agora. Acabou. Agora o Santos Laguna tem que ser o bonzinho da história. Se ele não quiser só fazer o dele, ele vai falar, não, quero meus 34 milhões. Até o dia 11 de agosto, o Corinthians tem que conseguir esse valor e depositar para o Santos Laguna. Se não depositar, a partir do dia 12 não pode inscrever jogadores. A janela está aberta. Então, o que o Corinthians pode fazer? Ou pagar e ter um mês depois para inscrever jogador, ou... correr com alguma coisa que ele está pensando em contratar e inscrever logo até o dia 11 se ele dá esse dinheiro. Aí você corre, inscreve, e dia 11 a CBF fala, o seu sistema aqui eu estou bloqueando, não entra mais nenhum jogador. É assim que é, né? Quando você vai FIFA e Confederação. Só que o problema, esse é só um problema. O Garro tá para estourar também. Já estourou, já perdeu, recorreu, a qualquer momento pode estourar. E o Rojas pode estourar. Os 3 está dando 100 pau. 100 milhões? 100 milhões. Rapaz. Só os 3. 100 milhões de direito econômico. Félix Torres, Santos Laguna, Garro, Tadieres e o Rojas, porque o seu Rubão e o seu Augusto assinaram aquela cláusula que ele podia ir embora se atrasasse uma parcela, ele picou a mula, ganhou a rescisão via FIFA e agora só que a bucha vai seguir o seu rito e vai estourar a qualquer momento. Então, o 34, logo menos, pode virar 100. E essa é a situação do... quando você faz uma compra internacional, é esse o risco. Aí vamos dizer assim, e se você não paga? Você sofre o transfer ban de... Qual que é a próxima punição? Isso vai demorar, às vezes, 1 ano, às vezes até 1 ano e pouco. Perde 3 pontos no Campeonato Brasileiro. A outra, rebaixado. O Cruzeiro, por exemplo, na segunda Série B, ele começa com -3 no campeonato. Porque ele tomou o transfer ban de inscrição, tomou esse
Quando estava perto de tomar o transfer ban de rebaixamento, aí alguém foi lá e pagou. O clube se virou, pediu para alguém, foi lá e pagou e não, só perdeu 3 pontos no campeonato nacional. Então o Corinthians tomou a primeira punição e, claro, pagou dia 11, arrumou o dinheiro, não tem a punição, escreve quem quiser. Se vai o Cruzeiro chegou a ser 6 pontos. Menos 6, verdade. Menos 3, depois menos 3. Isso, então é isso. Essas são as punições, ela tem uma sequência. Primeiro não escreve, toma ponto, depois é rebaixado. Então essa é a situação quando você compra um jogador, ou você paga, ou a FIFA vem pra cima de você, ela consegue cuidar do futebol mundial, porque você imagina a sacanagem que viraria pelo mundo todo. Eu vou só dar um exemplo, para que o torcedor entenda. O Al Nassr contrata o Cristiano Ronaldo. Beleza. Ele devia 8 milhões de euros para o Juliano, que estava no Corinthians. O advogado Juliano falou, tô tranquilo, ele precisa escrever o Cristiano Ronaldo. Mas não deu duro. O Al Nassr foi lá e rapidamente depositou e pagou. Porque sabe que a FIFA não ia deixar escrever o Cristiano Ronaldo. Então, é assim que é quando você compra via FIFA e tem essa daí. Dia 11, o Osmar tentando agora tirar mais 34 milhões, não sei da onde, para poder pagar. Só, não sei da onde é o seguinte, você tem uma grana agora boa para entrar. Em agosto vai entrar 50 pau da Nike. A metade da renovação da Nike. Provavelmente pagaria salário, Memphis, deixaria tudo tranquilamente. Agora, talvez, você vai ter que pegar esses 50 e pagar 30 pro Félix Torres, que sequer tá jogando. Rapaz, que buraco, hein, Massa? Na teoria você... O próprio cenário já é meio louco diante desse cenário. Na teoria você tenta manter só o que você tem, em caso de insucesso na quarta-feira. Mantém o que tem e esse time, sinceramente, ele vai... não corre risco, eu não consigo correr no risco de rebaixamento com o time que ele tem no Campeonato Brasileiro. Pelo contrário, eu acho que aí assim a cobrança vai ter que ser no mínimo para ir para a Copa Libertadores, de preferência na fase de grupos, né, para não correr risco como acabou acontecendo esse ano. A pergunta é boa, é difícil da gente ter uma noção, porque sábado, por exemplo, pode trocar tudo de novo. E aí entra o que estava e fala, tá todo mundo aqui que está empregado agora, eu estou mandando todo mundo embora, eu vou trazer meus parça tudo de novo e nós vamos fazer tudo de novo que estava fazendo. É muito difícil ter um diagnóstico assim. Então é importante a gente até conversar isso daí antes do jogo. O cenário de sábado você considera ainda indefinido? Porque é sócio. Então o cara ganha lá uma promessa de um cargo, de uma carteirinha, de virar assessor, ele fala, opa... O cara não tá nem aí com o Corinthians, cara. Não é possível, cara. Então... Não é possível. Eu também espero que as pessoas pensem o não é possível. Só que eu não sou eu maluco aqui que vou cravar uma coisa que sim ou que não. Não, eu vou cravar. Diante de uma eu vou cravar. De pessoas eu cravo. que votam muitas vezes por causa do churrasco, por causa da carteirinha, porque vira assessor, porque consegue parar o carro no estacionamento da Neoquímica Arena. Quando o Augusto foi eleito, não era essa turma aí também? Então, naquele momento, essa turma deu um basta para renovação e transferência. Não, agora não é possível, velho. Por isso que eu também não acho. Não é possível. Que sejam loucos de falar, não, eu quero a piscina. O Tuma já foi bem claro, tem mais 3 pedidos de impeachment. 6 pedidos de... 6, né? 6 pedidos de impeachment pro Augusto, que o Corinthians vai parar. Se ele quiser, ele para. Ele paralisa ele vai marcar daqui um mês, ele marca uma nova eleição, uma nova votação do Conselho para impeachment. Aí... Se toma no conselho, vai de novo para os sócios. Volta ao Augusto Melo, é surreal. É um caos, vira o caos. É bizarro, é o caos. Vira o caos. Politicamente, tal, administrativo, vira um caos. Não é possível. Eu também, a minha frase também é essa, não é possível que os sócios farão um negócio desse, e eu vou repetir pela 1000ª vez. Eu não concebo alguém que estar indiciado pelo Ministério Público, indiciado pela Polícia Civil, denunciado pelo Ministério Público e réu na Justiça, ser o presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista. E quando eu falo alguém, não é o Augusto, é alguém todos. O Massa, o Fione, eu, o meu pai. Alguém, nessas condições, não pode ser presidente do Corinthians. Ponto. É assim que é. Se alguém pensar diferente disso daí, é porque você odeia o Corinthians. Sócio que pensar diferente odeia o Corinthians. Obviamente eu concordo com tudo que ele fala, só que como eu sei as coisas como acontecem em clube social, sobretudo no Corinthians, de tudo é jogado para debaixo do pano, pelo menos era assim, é que agora a cobrança do lado externo está muito forte.
Eu tô achando que pode mudar mesmo. De coração, eu acho que pode mudar. Mas o normal é jogar para baixo do tapete. O que eu confio? Na entrada do Ministério Público agora. Agora o negócio está ficando diferente. O buraco é mais embaixo. É do muro para fora. Com o Ministério Público e o promotor que pegou, as informações são de que um cara muito sério, muito corintiano mesmo, e que esse cara não vai deixar pedra sobre pedra. Então, eu estou muito mais na confiança agora do Ministério Público e tomara que... Como é o nome dele? Eu vou pegar aqui. Tá, desculpa. Eu estou muito mais confiante nele do que internamente. Você falou, o comum mesmo afastados momentaneamente da vida política, eles serem acobertados e continuarem ali. Exato. Como foi o caso. Então, mas agora não, né? Porque agora... Você entende, Arnaldo? Não, mas a gente... O cara que é grato... Ah, sim, tudo bem. O cara que é grato a essas pessoas que os colocaram lá, né? Ele tem uma grande oportunidade de falar, meu irmão, porra, a gente viveu pra caramba, mas... O promotor Cássio Roberto Concerino. Boa sorte, doutor Cássio. Agora, siga firme, cara. Só uma coisa. Venha falar aqui com a gente. Que é meio natural. Não, pô, esses caras, né, não vai ficar... Não vai. Daqui a pouco... Então, eu também acho que não. Eu também acho que não. Mas, nem vamos entrar nesse assunto agora, mas só para ilustrar. A gente acha que é óbvio que não vai dar. Vamos lembrar, aquela turma do São Paulo que aconteceu todas as coisas, o Aidar, ele até hoje, ele não foi expulso. Como lá atrás, no auge, lá na década de 90, teve as questões do Pimenta, etc. Esses caras estão aí até hoje. Então, o Pimenta, o Aidar, essa turma. Estão lá no conselho de ilustre de ex-presidentes, tomam decisões. Estão lá, tomando decisões. Eles não estão mais na linha de frente, mas eles fazem parte. Lá. O que isso está falando? Então, por exemplo... Não é uma relação direta. Então agora tem lá, o Andrés vai embora. Não, não é assim. No clube não é assim. E o Andrés, o Duílio e tal, eles podem continuar sendo influentes para eleger o próximo presidente do clube. Exatamente, esse é o ponto. Como acontece normalmente. Agora, um karma. A pergunta de $1 bilhão, Arnaldo Ribeiro. Diga. O que isso tudo que a gente está falando, já passamos aí quase meia hora de programa falando de casos de polícia, interfere a hora que o juiz apitar amanhã? Eu acho que já misturou tudo há algum tempo, porém tem essa... O Corinthians tem uns hiatos. Esse é um hiato quase sagrado, né? É a eliminatória da Copa do Brasil. Isso, né? Parece que é o oásis no meio do caos corintiano. A votação é depois. Entre o parênteses, faz o que tem que fazer e fecha o parênteses. Votação é depois, o transfer ban é depois, é o calendário. Porque antes é quarta-feira, amanhã. É quarta-feira. Com uma vantagem na partida de 1 a 0. Como tem um programa aí que fala muito. Quarta-feira. Tem um programa que fala bastante, né? Mesmo, por exemplo, envolvendo o jogador atual, essa coisa do transfer ban, o Félix Torres, mas o Félix Torres vai ficar no banco, vai lá ser relacionado para o jogo. Para ele, tanto faz. Eu acho que em termos esportivos, o Dorival, a última coletiva, que as entrevistas dos técnicos estão meio turbulentas ou parecem às vezes insossas, mas elas passam alguns recados. O Dorival falou, política zero, né? Falou contra o Fortaleza, depois do jogo, política zero. Para ele, seria importante política zero. Ele sabe que não é assim, mas ele sente que nesse período, nesse ato, política não vai entrar, nesse momento, nesse duelo. O que vai entrar? Jogo de bastidor. É a questão do Caio Max na arbitragem, é a pressão, é a passagem da responsabilidade para o Palmeiras. É a coisa que precede um duelo de futebol eliminatório entre dois rivais, né? Então, eu acho que isso, tudo que a gente está discutindo, ele ameaça o Corinthians logo depois do jogo do Palmeiras e, sobretudo, para o futuro. O que está acontecendo agora com o Corinthians. Mas para quarta-feira eu acho que interfere pouco. Só uma coisa, que essa parte do dinheiro e como também tem uma influência. O nosso palestra, nossos colegas do nosso palestra, subiram lá a matéria que eu estava lendo do superávit em junho de 50 milhões. O primeiro comentário mais curtido do post. Beleza, tudo esse dinheiro aí para perder pro time dos caras que estão... Então, esse é o jogo. Que não consegue pagar nem... Então, na cabeça do torcedor é o comentário mais curtido. Não adianta a gente falar que não. É muito maluco. Entra na mente do torcedor essas coisas. É muito maluco isso, porque a gente está falando aqui, não, porque são mundos diferentes, o mundo que o Palmeiras vive, o mundo que o Corinthians vive. Parece que isso até deixa o Palmeiras com mais responsabilidade. Pô, mas desses caras aí que você vai perder, não é possível, né? Você foi organizado e tudo mais, na hora no confronto. Mas assim, massa. É difícil falar, não influencia, né? É verdade, é um hiato. É o jogo 90 minutos ali tudo pode acontecer.
né? O Corinthians até venceu o primeiro jogo. Com aqueles 11 que o aqueles 11 que estão lá, são esses caras aí que vão lá. Como, né? Não são os 23, os 11 que a gente falou, deu cara a cara, deu ali parecido, tem um jogo. É o tal do dentro de campo são 11 contra 11, não é? E assim, o Corinthians ele usa isso, né, a seu favor. Quando dá errado é porque, já falei isso aqui várias vezes, né? Fica aquele coitadismo, mas claro, olha, tem o Ministério Público, tem a polícia, não sabe qual é o presidente, vou tomar transfer ban. Quando ganha é porque é muito grande, porque é o time do povo, porque a camisa é muito forte. Então vamos separar as coisas? Vamos separar as coisas. Vamos olhar o trabalho do Dorival. O trabalho do Dorival é bom até aqui? Para mim, não. O que muda, dá outro contexto para o trabalho do Dorival, é a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras. Posso falar uma frase só sobre o trabalho do Dorival? Falar. O trabalho do Dorival é menor do que o tamanho que o Dorival adquiriu nos últimos anos. Ótimo, tudo bem. Não está na melhor fase dele, ok. Acontece também. Seleção, assim São Paulo e Flamengo. O outro treinador, que está do outro lado. Mas a gente vai falar disso depois. Então, assim, separando essas questões todas, o Corinthians vem de uma vitória num jogo que ganhou, com méritos, poderia ter empatado o jogo, poderia o jogo ter sido diferente, poderia sim. Não foi um jogo de superioridade massacrante, dominante do Corinthians, mesmo jogando em casa. E ele tem uma vantagem, e essa vantagem vai ser muito bem utilizada pelos jogadores que tem. São jogadores experientes que sabem o que fazer dentro de campo. Esse é um ponto. A partir daí, a análise fica enviesada. Ela é a análise da desculpa, da muleta, do penduricalho. Entendeu? O que tem que analisar é o que o Corinthians vai fazer em campo. Ou fez em campo nesse último jogo. Ou deixou de fazer contra o Fortaleza. Que para mim é o modo pensa pequeno. Que pegou o Palmeiras também lá contra o Vitória. Tá? Como eu penso, não é como eles pensam, nem o Veste já discorda de mim na saída sobre esse argumento. E tudo bem, tá? É como eu penso, é como eu vejo as coisas neste olhar, com o olhar que eu tenho para o futebol brasileiro neste momento. Então, Memphis é capaz de decidir o jogo? Yuri Alberto é capaz de decidir o jogo? O Garro é muito bom jogador? Sem dúvida nenhuma. Então, a gente sabe, eu sei, o Abel sabe, o Dorival sabe, o Vessa sabe, você que está vendo a gente sabe, o que o Corinthians pode entregar. E é isso. E o que o Corinthians pode entregar é isso. Nada mais, além de raça, vontade, disposição, controle do jogo pela experiência, né, pela imposição, que foi o que a gente viu, né, quando o Palmeiras fez o gol lá de empate, e os jogadores do Palmeiras foram sendo expulsos. Não sei se vocês repararam nisso. Os caras foram... expulsando os jogadores do Palmeiras, tudo lá. Aí vem o Facundo, vem o Maurício, aí tem que sair o Gomes lá de trás para falar alguma coisa. Isso fala do Palmeiras, não do Corinthians. Então, se o Corinthians passar amanhã, não vai ter nenhuma influência a polícia, o Ministério Público, a falta do presidente. E se não passar, também. Porque senão vai ser sempre aquela coisa do coitadinho, eu sou coitado, porque eu tô, olha o que está acontecendo comigo, meu Deus, e tá? Esse é o meu jeito de ver a coisa. Mas por isso que a gente está falando isso antes do jogo. A gente está ponderando essas coisas todas antes de saber o resultado, porque elas como a vida como ela é. Isso está acontecendo. Okay. Isso não é uma desculpa para o resultado. O transfer ban, a falta de dinheiro, a confusão política. Então, mas isso não está no jogo, né? Isso foi, repito, nos 90 minutos. O juiz, o Daronco... É a mesma coisa que se o Corinthians perdeu, o cara fala, também o Palmeiras teve 58 milhões de superávit. Então, eu acho que isso não entra. É isso que eu tô falando. Isso não entra. Essa discussão não entra. Você pode dizer que o Palmeiras tem um time melhor, tem mais jogador, que o Abel é melhor que o Dorival. Não entra dentro das 4 linhas, mas pro torcedor que eu acabei de falar do primeiro comentário entra. Então, mas a nossa perspectiva é outra, deveria ser, né? O trabalho do Dorival você acha que é bom? Não, acho que é regular só. Mas também se eliminar o Palmeiras já vira bom. Aí é maravilhoso. Como é que foi o trabalho dele no São Paulo? Bom. Por quê? Porque ganhou. Pela caneco. Se você tirar o caneco dali, fica um trabalho... Ganhou o quê? Copa do Brasil, né? Passando por... Palmeiras, Flamengo e Corinthians. Beleza. O brasileiro dele? Foi fraco. Sul-americana dele? Chegou na semifinal, mas perdeu pro time do Zubeldia. Não, quartas, né? Quartas de final, perdeu pro time do Zubeldia. De casa.
Subiu de em casa, exato. Um a mais. Isso. Então, é isso, né? Então, assim... Então, mas só um parênteses. Isso é o Dorival puro. É o Dorival que ou ele vai te entregar um título no final do ano... O que não deixa de ser uma virtude, porque não, tem super. Que não te entrega nada. Não, é verdade. Não. Ou ele vai te entregar um título, como entregou pro São Paulo, como entregou pro Flamengo, e aí foi espetacular, ou o Santos lá atrás. Ou, isso, cara. Ou se ele não tiver isso, fica muito pouco. Exato. Ele é de extremos, né? Então, eu acho que ele ainda, o trabalho, ele ainda está em análise. Essa frente da Copa do Brasil pode ser a frente de salvação dele, como foi no São Paulo. Fiel, vamos lá, transfer ban ridículo que o Corinthians está sofrendo aí com o Félix Torres, né, cara? Tomara que aí agora a gente fica na mão lá, não sei o que, Laguna, time que era do Félix Torres, a gente fica na mão desses caras agora pela incompetência de não pagar um parcelamento, mano. Ah, velho, o Corinthians é uma coisa de doido, tá, cara? Mas a verdade, pessoal, é assim, tá? A experiência que eu já tenho do Corinthians aqui ao longo desses anos. Se ganhar contra o Palmeiras... né, e vai ganhar amanhã, acabou. Esquece, não tem transfer ban. Pode até tomar um transfer ban, que ninguém vai estar nem aí. É só ganhar dentro de campo, porque foi assim, cara. A era mais vitoriosa do Corinthians foi esses anos que passaram agora, a última década, os últimos 15 anos. E aí foi aonde o clube mais se enrolou. Porque aí todo mundo só fica olhando para os títulos, tal, que é muito bom, né? Um título necessariamente não significa que o clube está sendo bem organizado, né? Mas é o que tudo indica, porque o Corinthians não foi dessa forma. Como ninguém mais olhava pra dentro, tá ganhando, virou essa bagunça que tá agora, né? Mas é isso, cara, vamos lá, a votação de impeachment do Augusto Melo no sábado, tá uma loucura. Assim que saindo mais notícias aqui eu vou trazendo pra vocês, beleza? Curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana pra sempre receber as notícias do Timão em exclusividade, que eu cubro o Corinthians aqui diariamente. Fica aqui em prol disso, beleza? Um prazer ter você aqui. Vamos fazer desse canal uma verdadeira nação corintiana. Um grande abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!